A lista tríplice, na definição dos procuradores, virou uma tradição constitucional. Tradição constitucional não é obrigação constitucional. A Constituição não prevê que o presidente deve obedecer essa lista tríplice. Então, o Lula não cometerá nenhum crime, não desrespeitará a Constituição, se ele indicar um procurador extraído do bolso do colete. E a gestão Bolsonaro mostrou que, do ponto de vista do presidente, a escolha de um procurador-geral da República conveniente pode ser um bom negócio no sentido de que o procurador não causará incômodos ao presidente. E nos mandatos anteriores do PT, na presidência da República, o Lula e a Dilma sempre respeitaram essa lista tríplice e escolheram o primeiro colocado da lista, porque o Michel Temer também respeitou, mas não escolheu o primeiro. Escolheu a Raquel Dodge, que, salvo engano de minha parte, era a terceira colocada da lista. E eles pagaram um preço alto, porque o Ministério se comportou com grande independência, com grande autonomia durante as gestões do PT, e disso resultou denúncias muito draconianas no escândalo do Mensalão, no escândalo do Petrolão, e o Lula agora parece que quer mais tranquilidade no Ministério Público. Eu diria que essa escolha do Lula, que se dará em setembro, ela vai ser muito definitiva para dar os contornos do governo Lula no que diz respeito ao combate à corrupção, Fabiola. E se o Lula optar por um novo Aras, aí ele vai não só estragar o seu governo, como vai estragar também a instituição que se esperava, que o brasileiro esperava, seria construída no Ministério Público Federal a partir da Constituição de 88, porque o Bolsonaro abastardou a instituição. A instituição hoje ela está desmoralizada, porque o Aras a desmoralizou. Um novo Aras aprofundaria essa desmoralização e aí aniquilaria de vez os esforços para o combate à corrupção no Brasil. E não só isso, porque a Procuradoria não cuida apenas de combate à corrupção, é uma instituição mais ampla que deveria defender a sociedade e não estar a serviço de um governo. Então, o que se espera é que o Lula tente calibrar o seu desejo de autoproteção, de blindagem, com algum respeito à institucionalidade, Fabíola. Do contrário, nós estaremos em maus lençóis. Eu achei curioso nessa reportagem, para quem quiser a reportagem completa aí falando sobre essa disputa pela Procuradoria, está lá na página do UOL, e esse perfil, né, que Lula busca. Ele não quer ninguém tão como Augusto Aras, né, considerado muito cauteloso, vamos colocar assim, alguns não acham que é bem isso, que não apresenta as denúncias, mas também não querem alguém como o Rodrigo Janot, né, que seja mais forte e tudo mais, que apresentou denúncias pouco respaldadas, segundo alguns. Eles querem algo no meio do caminho dos dois ali, entre Augusto Aras e Janot. Você acha que seria isso, Josias? A pessoa ideal é no meio do caminho de Aras e Janot? Acho que a pessoa ideal tem que ser uma pessoa que respeite a Constituição, né? O Ministério Público já teve na chefia o engavetador-geral e um expositor-geral. Hoje, o Lula está diante desses dois extremos e se ele buscar um meio termo, encontrar um nome que respeite a Constituição, porque não precisa ser um exibicionista, mas também não pode ser uma pessoa que opte pela administração da gaveta, né? É preciso respeitar a instituição, respeitar o Ministério Público. Então, eu diria que o ideal seria que encontrássemos uma pessoa que tivesse uma noção dessa institucionalidade e não precisa ser nenhum exibicionista, mas precisa ter apreço pelo interesse público. Sempre que a lei for afrontada, não importa quem a afronte, é preciso que o Ministério Público se apresente. No caso do Procurador-Geral, ele opera, ele atua no Supremo Tribunal Federal, portanto, cabe a ele denunciar as pessoas que dispõem de prerrogativa de foro, presidente, ministros, congressistas, e nós vimos o que acontece nesses últimos 4 anos
quando o procurador não procura. O que ocorre é a desmoralização, porque foi o que o Aras fez, ele desmoralizou o Ministério Público. Então, não dá para continuar na desmoralização. Se o Lula encontrar o meio termo, tanto melhor. Se ele encontrar uma pessoa que tenha esse apreço pela institucionalidade, respeito pela Constituição e que não seja um exibicionista, pode ser um bom procurador.